Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Bartô, professor de matemática, e o nosso tema de hoje são razões trigonométricas para ângulos maiores que 90 graus. Então, acompanhe comigo o nosso material. Então, olha só pessoal, na aula anterior nós trabalhamos sobre o ciclo trigonométrico, e aí nós falamos sobre a representação gráfica que auxilia nos cálculos das razões trigonométricas, onde nós falamos sobre o seno, cosseno e a tangente, e aí o seno sendo a divisão entre o cateto oposto e a hipotenusa, o cosseno entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nós vimos também que o ciclo trigonométrico é orientado pela circunferência, e que essa circunferência ela é lida no sentido anti-horário, sendo que nós vamos ter o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante e o quarto quadrante, certo? Agora nós vamos ver algumas divisões que são muito pertinentes no ciclo trigonométrico, que são os valores de ângulos de 90 graus, 0 grau, 180, 270 e 360 graus. Esses valores eles têm correspondência quando você os transforma em radiano. Como, por exemplo, 90 graus ele é a mesma coisa que π sobre 2. 180 graus tem valor de π. 270 graus ele é semelhante em π radiano, 3π sobre 2. E uma volta inteira na circunferência ela terá valor de 2π, tudo bem? Então olha só, os valores trigonométricos dos ângulos maiores que 90, que é o estudo de hoje, nós vamos primeiro trabalhar em cima do seno de um ângulo. E aí vocês vão considerar o ponto R sobre a circunferência, conforme vocês veem na imagem, e a sua projeção sobre o eixo vertical no ponto R, conforme vocês veem aí na sua imagem. Então nós vamos chamar o eixo vertical de eixo dos senos, que é essa linha vermelha que vocês veem aí dentro da circunferência. E aí nós vamos ter o segmento OR sendo o seno de PR. E aí vamos verificar devidamente a existência de um triângulo retângulo dentro da circunferência, que ele é nomenclaturado como o OR R'. E aí, esses três pontos, eles formam o triângulo. Agora nós vamos perceber isso no cosseno de um ângulo. Então nós vamos considerar um ponto R sobre a circunferência e a sua projeção sobre o eixo horizontal do R'. Ou seja, observe que nós temos aí no eixo de X, no plano cartesiano, a nomenclaturazinha de uma reta em vermelho. E aí nós vamos chamar esse eixo horizontal de eixo dos cossenos. Então grave bem aí essa ideia, tá? O seno você vai perceber ele no eixo Y e o cosseno no eixo dos X, certo? E a tangente, pessoal? A tangente vocês vão perceber que é essa reta fora da circunferência. Então ela vai tangenciar a circunferência. Mas para isso é necessário que vocês conheçam bem sobre o cosseno e a tangente, aliás, o cosseno e o seno, para que vocês consigam realizar os cálculos que são pertinentes à tangente. Então, olha só, para obter a tangente de um arco, nós devemos traçar um terceiro eixo que tangencia o ponto A, conforme vocês veem aí na reta azul. Ao unirmos a extremidade do arco de AX, que é o ponto X do centro O, do centro da circunferência, vocês vão prolongar desse centro O um raio e ele vai transpassar a circunferência, encontrando a reta que está em azul. E aí vocês vão ter aí uma reta prolongada e ela vai do centro da circunferência até essa reta que está em azul que tangencia a circunferência. E aí nós vamos definir então que esse X do quadrante, nós vamos ter a tangente de X, que ela será igual do ponto A ao ponto R, e ela vai ser sempre maior que zero. E logo mais vocês vão saber o porquê disso.
Então, olha só, agora voltando ao estudo do seno e do cosseno, vocês vão perceber que na redução dos quadrantes, no primeiro arco, que é o segundo quadrante, alguns valores que são semelhantes. Por exemplo, quando você faz a leitura de um seno ou de um cosseno na circunferência, conforme foi dado na aula anterior, vocês vão começar no sentido anti-horário. Então, isso significa dizer que esse ângulo de 60 graus, ele tem um ângulo semelhante no segundo quadrante. E aí vocês vão perceber essa semelhança. Por exemplo, na figura que vocês estão percebendo aí na imagem, 60 graus, ele tem a mesma medida em 120 graus. Ou seja, as medidas angulares de abertura, conforme vocês veem na sua telinha, elas são semelhantes, elas são iguais, tá? Matematicamente. Então, isso significa dizer que por mais que o ângulo seja na nomenclatura diferente de 60 graus ou 120 graus, elas vão ser congruentes em valores absolutos. Para isso, pessoal, nós temos uma formulazinha para calcular quando houver essa necessidade de trabalhar os quadrantes de um ciclo trigonométrico. E aí, para o seno, nós temos aí o π menos o x, ou seja, a meia volta, que é 180 graus, subtraída do ângulo que vocês estejam procurando. Por exemplo, se eu colocar aí seno de 30 graus, então, para vocês encontrarem, então nesse caso eu colocarei seno de 180 menos 30, que é igual a seno de x. Então, nesse caso, os valores eles vão ser semelhantes porque eles têm valores absolutos iguais quando você observa essa distância angular. Tudo bem? Da mesma forma, vai acontecer para os arcos do terceiro quadrante. Eles estão bem opostos. Então, isso implica dizer que o seno ou cosseno de 30 graus terá as mesmas medidas no seno e cosseno de 200 graus, certo? Então, da mesma forma acontece. Terá uma formulazinha para que vocês consigam trabalhar essas correspondências. Ou seja, o seno de π mais x é igual a menos seno de x. E o cosseno de π mais x é igual ao menos cosseno de x. Tudo bem? No quarto quadrante, acontece a mesma coisa que o segundo quadrante. Vocês vão perceber pelos valores angulares. Então, à medida que eu faço a leitura de 0 para 45 graus, é a mesma medida de 0 para 315 graus. Vocês vão ver que a abertura angular para ambas as medidas é 45 graus. Então, os valores terão as mesmas correspondências. Tudo bem? Para resumir, pessoal, existe uma analogia matemática entre as relações trigonométricas do seno e do cosseno, de ângulos agudos e ângulos obtusos, que é a seguinte. Nos senos de ângulos obtusos, eles são iguais aos senos dos suplementos desse ângulo. O que significa dizer? Que o seno de x de um ângulo qualquer é igual ao seno de 180 graus menos esse valor de x. Então, eles vão ter essa correspondência de abertura angular iguais. Da mesma forma, acontece para os cossenos de ângulos obtusos. Eles são opostos pelos cossenos de suplemento desse ângulo. Ou seja, matematicamente, nós vamos ter cosseno de x igual a menos cosseno. E aí nós vamos ter uma subtração de 180 graus menos x. Ou seja, esse 180 graus é aquela meia volta que você dá na circunferência. E aí vocês vão ver esse trabalho no primeiro e segundo quadrante e, posteriormente, vocês aprofundem aí sobre o terceiro e quarto quadrante, como funciona essa situação. Tudo bem? Agora nós vamos perceber um pouco, ao estudar a tangente, algumas peculiaridades que há de diferente entre cosseno, tangente e seno. Na tangente, dado um arco AP de medida x,
na circunferência trigonométrica, nós vamos definir a tangente de x como valor obtido da seguinte maneira. Então, pessoal, geometricamente, o cosseno de x é a abscissa de P e o seno de x é a ordenada de P. Mas para isso a gente vai analisar geometricamente a tangente de x. Então, para isso nós vamos considerar na circunferência trigonométrica a reta T, que é a tangente de A, circunferência do ponto A, com a mesma orientação do eixo Y. Então, observe que em P, em cada um dos quadrantes, ela vai ter essa correspondência, certo? Conforme vocês verem aí na imagem. Então, olha só, para todos os casos que vocês viram aí no gráfico, o triângulo ORP e OAT, eles são semelhantes. Então, daí nós podemos tirar as correspondências em que o segmento PR dividido pelo OR é igual a TA dividido por OA. Então, em outras palavras, nós podemos colocar que o seno de x dividido pelo cosseno de x é igual à reta TA dividido por 1, certo? Daí, nós temos que o seno de x dividido pelo cosseno de x é igual a tangente de x, sendo que o cosseno ele tem que ser diferente de zero, certo? Por exemplo, pessoal, na tangente de π sobre 2 e tangente de 3π sobre 2, elas não existem. Vocês vão perceber que o cosseno de π sobre 2 é zero e no cosseno de 3π sobre 2 também é zero. Então, isso implica dizer que essa tangente não existirá. E aí, vocês vão ver esses casos dos valores notáveis da tangente. Quando o meu x for zero, a minha tangente de zero vai ser zero. Quando o meu x for π sobre 2, ela não tem definida a tangente de π sobre 2, certo? Da mesma forma acontece quando o meu x for igual a π, ou seja, a tangente de π é igual a zero. E quando o meu x for 3π sobre 2, nesse caso, a tangente de 3π sobre 2 também não é definida. Agora nós vamos ver o último caso quando x dá uma volta, ou seja, x é igual a 2π. Nesse caso, a tangente também é igual a zero. Tudo bem? Então, olha só, observando na tabela, vocês vão perceber, pelos valores notáveis, que a tangente de x, dada a correspondência sem x em alguns valores, ela não é definida. Já em outros casos, ela é definida em 0, 1, e há outros casos, como por exemplo 30 graus, ela é definida por raiz de x, raiz quadrada de 3 sobre 2, certo? E na de 60 graus é a raiz de 3, tudo bem? Para alguns cálculos de valores da tangente, os ângulos no 2, 3 e 4 quadrante, nós vamos proceder exatamente da mesma forma para os cossenos e as tangentes, beleza? Pessoal, hoje nossa aula vai ficar por aqui. Eu peço a vocês que recorram à plataforma Eduque, revejam essa aula e outras aulas, façam as atividades complementares e aprofunde seus conhecimentos sobre o ciclo trigonométrico. Até a próxima, um abraço!